Aquele excelente dia, já começando nossa live, né? Falando com Deus e buscando a Deus, porque não tem outro caminho, querido. Eu não sei você, mas eu não vejo outro caminho a não ser buscá-lo, né? Buscá-lo por todo o tempo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e justiça, que todas as demais coisas serão acrescentadas. E agora nós vamos para a leitura da palavra, pedindo o discernimento ao Espírito Santo de Deus para trazer sobre nós aquilo que Ele quer falar conosco nessa manhã, amém? E nós vamos para Juízes 11, onde vem falando sobre o juiz Jefté e a rejeição familiar e uma liderança que era improvável, né? E Deus ama fazer isso. Então vamos lá. Espírito Santo traz discernimento e sabedoria sobre essa palavra. Era então Jefté Gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade deu filhos, e sendo os filhos dessa mulher já grandes, expulsaram Jefté e lhe disse: não herdarás na casa do nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu diante dos irmãos e habitou na terra de Tobi. E os homens levianos se ajuntaram a Jefté e saíam com ele. E aconteceu que depois de algum tempo os filhos de Amon pelejaram contra Israel, né? E sucedeu que com os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciões de Gileade buscar Jefté na terra de Tobi. E disse Jefté: vem e ser o nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciões de Gileade: porventura não me odiaste a mim e não expulsaste a casa do meu pai? Porque, pois agora vieste a mim como estás em aperto, né? E disse os anciões de Gileade a Jefté: por isso tornamos a ti, para que venhas conosco e combate os filhos de Amon, e não seja por chefe sobre os moradores de Gileade. Então Jefté disse aos anciões de Gileade: se me levardes de volta para combater os filhos de Amon, o Senhor nos der diante de mim, então vos serei por chefe? E disse aos anciãos de Gileade Jefté: o Senhor será testemunha entre nós, e assim faremos conforme a tua palavra. Assim Jefté foi aos anciãos de Gileade, o povo, e pôs os chefes, os príncipes sobre si. Jefté falou sobre as palavras perante o Senhor de Mizpá. E enviou Jefté os mensageiros dos filhos de Amon e disse: o que há entre mim e ti, e o que vieste a mim pelejar contra a minha terra? E disse o rei dos filhos de Amon, os mensageiros de Jefté: é porque saindo de Israel do Egito tomou a minha terra, desde Arnon até Jaboque e ainda até Jordão. Restitua-me agora em paz. Porém Jefté prosseguiu ainda a enviar mensageiros do rei aos filhos de Amon, dizendo-lhes: até diz Jefté, Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon, porque subindo a Israel ao Egito, andou no deserto do Mar Vermelho e chegou até a Cádiz. Israel enviou o mensageiro, o rei dos Edomitas, dizendo: rogo-te que deixe passar a tua terra, porque os reis edomitas não deu ouvidos. Enviou também o rei dos Moabitas, o qual igualmente não consentiu. E assim Israel ficou em Cádiz. Depois andou pelo deserto e rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas, e viu no nascente do sol a terra dos Moabitas, e alojou-se em Arnon. Porém não entrou nos limites de Moabitas, porque Arnon é o limite dos Moabitas. Mas Israel enviou a mensagem a Sion, rei dos amorreus, rei de Esbom, e disse-lhe a Israel: deixe-nos, peço-te passar na tua terra até o meu lugar. Porém Sion não confiou a Israel para passar nos seus limites. Então Sion ajuntou-se todo o povo que se acampasse em Jaz e combateu Israel. E o Senhor Deus deu a Sion com todo o povo a mão de Israel, e feriu, e Israel tomou a herança toda a terra dos amorreus que habitavam naquela região. E por herança tomaram todos os limites dos amorreus, desde o Arnon até Jaboque, desde os desertos de Jordão. Assim o Senhor Deus de Israel desapossou os amorreus, e diante do povo de Israel a possuirias tu? Não possuirias tu aquilo que Quemos, teu Deus, desposaste a ti? Assim possuiremos nós a todos quanto o Senhor nosso Deus desposar diante de vós. Agora, pois, és ainda maior do que Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas. Porventura, contendeu ele em algum tempo Israel e pelejou alguma vez contra ele? Então Israel habitou 300 anos em Esbom, nas suas vilas, e a Aroê e nas suas vilas, e as cidades estão ao longo de Arnon, que recuperaste naquele tempo. Tampouco pequei contra ti, porém usas
mal comigo pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje os filhos de Israel, os filhos de Amon. Porém, o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos à palavra que Jefté enviou. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté e atravessou a Gileade de Manassés, passando Mizipá de Gileade e Mizipã de Gileade passou até os filhos de Amon. E Jefté fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon à minha mão, aquilo saindo da porta da casa vinha ao encontro, voltando aos filhos de Amon em paz, e será do Senhor e oferecer o holocausto. Assim Jefté passou os filhos de Amon a combater contra eles. O Senhor, Deus na tua mão, Deus na mão, e feriu grande mortandade, desde Aroê até a chegada de Minite, 20 cidades até Abel, que era Amim, e assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mizpã, à sua casa, eis que a filha saiu ao encontro com adufes e com danças, e era a única filha, e não tinha ele nem outro filho e filha. E aconteceu, quando viu, rasgou suas vestes e disse: minha filha, muito me abateste, estás entre os que me turbam, porque eu abri minha boca ao Senhor, não tornarei atrás. E ela lhe disse: meu pai, tu abriste tua boca, faze de mim conforme saiu da tua boca, pois o Senhor te executou vingança contra os inimigos dos filhos de Amon. Disse mais ao pai: concede-me isso, deixe-me mais 2 meses e vá, desça ao monte, chora a minha virgindade e as minhas companheiras. E disse ele: vai, e deixou ir as 2 meses, e quando então foi às suas companheiras e chorou a virgindade pelos montes. E sucedeu que o fim de 2 meses tornou a ele ao seu pai e cumpriu nela o voto que tinha feito. E não conheceu o homem, daí veio o costume de Israel, que as filhas de Israel iam ao ano se lamentar por 4 dias a filha de Jefté, o Gileadita, né? Então, olha que interessante, né? A palavra de Deus, ela vem trazendo exatamente esse pensamento, né? Quando a gente age de uma forma improvável, que Jefté ele teve essa questão também. Então, vamos aqui analisar primeiro. Jefté foi rejeitado, é o rejeitado que Deus levanta. O rótulo que coloca em você não define o propósito que Deus tem para você. Cuidado com rótulos, tá, gente? Cuidado com situações que colocam rótulos em você. Segundo, quando a crise chega, procuram aquele que desprezaram. Então, a honra vem através da crise também, tá? Deus transforma a rejeição em promoção, né? Deus é muito importante quando Deus age, né? Terceiro, Jefté tenta a paz antes da guerra. A diplomacia por ser nobre, mas às vezes a guerra é inevitável. Quarto ponto, ao voto precipitado de Jefté: nunca tente comprar a Deus com aquilo que Ele te deu por graça. Então não tente comprar a Deus. Deus, Ele dá abundantemente, então Ele dá pela graça. Então cuidado para você não tentar comprar a Deus e falar coisas que não deve falar. Amém? A vitória de Jefté, o poder de Deus, o encontro mais doloroso da palavra, que nunca prometa ao Senhor algo que Ele não te pediu. São votos emocionais. Então a gente às vezes faz votos emocionais, o Senhor não nos pediu. E a gente causa sofrimento em nós mesmos porque nós estamos diante das emoções. Então, se o Senhor não te pediu, guarda, sabe? Fala, recebe a graça de Deus. Nós devemos receber a graça de Deus, amém? Então, Deus, me dê sabedoria para viver. E eu declaro que o que vem de ti Deus me dê sabedoria para viver e declaro que o que vem de ti. Deus me dê sabedoria para viver e que eu declare o que vinha de ti. Então, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que o Senhor te abençoe, que a graça dele esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. E lembre, a graça, ela é um favor imerecido. Então, a gente não tem como comprar a graça é imerecida. Amém? Então, fica vigilante nisso. Fica com Jesus, que Deus te abençoe.